Fala, meu caro, boa tarde. Boa tarde, seu Ricardo ou seu Teodoro? Tanto Como te faz. chamam? Se qualquer um que chamar, eu vou atender. Tá, porque eu vi que te chamam de Teodoro e agora fiquei na dúvida. Vamos lá. É porque tem o Ricardo Straface lá, né? Então, como eu cheguei depois, eu perdi o posto de Ricardo. Aham, Fiquei entendi. como Teodoro, mas tá tudo certo. Tudo bem, E cara? aí, tudo tranquilo? Tudo bom, graças a Deus. Tirando essa correria maluca nossa de cada dia, o resto tá bom. Faltava 2 minutos pra reunião, eu vi que eu precisava ir no banheiro, tomar uma água, pegar um café ali, não sei o que, sair correndo. Mas vamos em frente, Normal, normal. faz parte. E você está em São Paulo ou também está em outro lugar do Brasil, conforme o Nielson? Não, eu tô em Santo André. Santo André? Santo Qual André. estado é esse? São Paulo, São Paulo? do lado de São Paulo aqui. E eu falo aqui de Porto Belo. Ah, Santa Catarina. Isso. Tá falhando bastante, viu, cara? Não sei se é o Falhando? sinal. É que eu tô com. Eu acredito que é o barulho aqui. Nosso escritório ele fica aqui numa obra, né? Então é um prédio gigantesco aqui, a gente tem uma sala comercial embaixo e eu acho que estão lixando o piso em cima aqui, tá um barulho terrível. Ah, Então é o mas não é barulho nem ou o tá barulho, falhando? não. Ele tá falhando mesmo, sabe? Aí agora voltou. Ué? Tem hora que some, tá de volta. Tá. Eu tô pensando. Você falar que tá Só em. se eu vou em Você algum falou outro tô lugar. em Porto Belo, aí sumiu tudo. Tá, vou tentar tirar o fone. Vamos ver se melhora ou piora. Bom, por enquanto tá normal. Vamos ver. Tá igual? Vamos tentar conversar assim então. Se falhar, eu volto com o fone de ouvido. Tranquilo, sem problema. Vamos lá. Às vezes é o. Não sei se você tá no Wi-Fi ou se é do. Sim, tô no Wi-Fi. Aqui Da é. rede Aqui no Perequê. Você já veio aqui pra nossa região ou não? Porto Belo, Perequê? Cara, já passei por aí, mas não conheço no detalhes não. Eu ensaiei fazer um projeto em parceria com uma empresa do Rio Grande do Sul em. Como chama a cidade? Vindo. Terra, Não, centro. depois de Balneário. Sentido. Torres. Não, voltando pra cá. Eu tenho um projeto lá em Torres também, mas não é Torres. Começa com Tubarão? B a cidade, caramba. B. Cadê? Deu branco. Peraí. Brusque? Não. Blumenau? Mas beleza. Vamos lá. Vou lembrar. Agora virou. Seu Teodoro, então, vamos lá. O Nelson chegou a te adiantar alguma coisa ou não falou nada? Não falou, cara. Ele tá. Vamos dizer, tá bem enrolado lá com a questão do lançamento do Rafael. Aí ele falou, cara, preciso que você converse com ele aqui, dá uma atenção pra ele e tal, vê lá que a gente precisa ajudar ele. Tá bom, vamos lá. Mas acabou que ele não conseguiu. Geralmente o pessoal me passa um resumo, né? Mas acabou não. Então você não sabe conseguiu. nada, é a primeira vez que tá ouvindo falar de mim, da Artem, qualquer coisa, é isso? Quase isso. Quase isso. Tá, então eu vou te dar um resumo bem rápido, pode ser? Pode, vamos lá. Vamos lá, somos de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Iniciamos há 8 anos, eu e o meu irmão Arthur. Então a Artem, que é a minha empresa, é a união dos nossos nomes, Arthur e Henrique. Artem. E iniciamos fazendo pequenos edifícios lá, casa de alto padrão e o primeiro prédio lá de 15 milhões de VGV. Esse prédio a gente assinou com a Caixa, estamos com o apoio à produção ativo na Caixa, em finalização do prédio, parte de pintura já. Legal. Tá? Aí vimos esse mercado aqui de Porto Belo, que eu convido que você venha conhecer, porque é um negócio que é fora de qualquer perspectiva, sim, a gente tem 200 prédios em construção aqui em Porto Belo e mais 200 em Itapema, então são 400 prédios em construção. Essa região é totalmente fora da curva do resto do país, né? É um negócio só vendo para acreditar, é absurdo. Assim. Então nós vimos essa região crescendo muito e o meu irmão morava aqui
na época por causa da esposa dele, que é natural, daqui. E vimos crescendo, decidimos lançar o primeiro prédio em 2023, há 3 anos atrás. Vendemos tudo, começamos a obra, aí lançamos o segundo, vendemos tudo, começamos a obra e lançamos o terceiro e o quarto. Tá? E já vendemos tudo também, terceiro e quarto. E aí, é tão gostoso falar isso, né? Lançamos e vendemos tudo. Que legal. O tudo que eu digo é 85%, nessa faixa. 85, uns 90. Não, sempre tem eu fico feliz de saber, porque a gente rala, né, cara? A gente rala pra conseguir. Verdade. Isso é honroso. E aí, há um ano e meio atrás, eu vi esse movimento gigantesco e me mudei para cá também, devido ao nosso foco passar a ser total aqui. Então, hoje moramos os dois aqui, eu em Porto Belo, ele em Itapema, e nós atuamos na Costa Esmeralda inteira, que é Itapema, Porto Belo e Bombinhas. Então, eu vinha conversando com o Nielson, porque nós temos a parceria com a Terracota Ventures, desde outubro do ano passado. Eles estão estruturando a empresa, agora já começaram a rodar conversas com várias empresas, tipo Rock Funding, tipo Macazi, tipo outras empresas que estão conversando para finalização do funding do Vale Jardon e do Waveguard. Lembra, primeiro é plano empresário, segundo Vale Jardon, terceiro Waveguard. Esses dois estão rodando para fazer uma CCB ou juntar e fazer um CRI. Está sendo analisado aí 15 propostas ao mesmo tempo. E você não quis fazer com a Caixa? E aí, eu conversei sobre isso com o Nielson, e ele falou, conversa com o Teodoro porque ele entende muito da Caixa e a gente pode te ajudar nesse sentido. Então, agora chegamos no nosso foco. Entendi. Tá. Só pra eu não ficar ruim de memória, era Barra Velha. Não, é Porto Belo. O projeto que eu ia fazer, que eu não estava lembrando o nome da cidade, é Barra Velha. Tá. Não, Barra Velha é uma potência total. Barra Velha vai crescer muito. Mas enfim, bom, aí então você tem. Mas você é jericado, né? Pelo que eu entendi. Não, nós não somos jericados. O que nós fizemos? Um empreendimento de 15 milhões. Esse empreendimento era meio a meio, ele é ainda, né? Meio a meio, tá. Um sócio. Então nós temos a metade disso. E ele foi assinado com apoio à produção da Caixa. Agora não me lembro se é apoio à produção, qual é o termo correto dele. Mas é aquele que a gente assina já com, no caso tinha 5 compradores, já começa a receber o dinheiro da planta, o valor do orçamento. É o crédito associativo, né? Associativo? Isso. O plano empresário, ele permite você fazer o empreendimento financiado pela Caixa, mas você só consegue repassar os clientes para a Caixa a partir de 80% da obra. Não. Esse é desde o momento zero ali. O associativo, você pode nem ter colocado um tijolo em lugar nenhum. Você já consegue, o cara já assina com a Caixa ali do dia zero, né? Tá. Então foi esse. Então é plano associativo o nome disso? Crédito associativo. Crédito associativo. Por que associativo, né? Quem passa a pagar os juros do dinheiro da aplicação da construção daquela unidade é o cliente comprador. Sim. Então, entendi. quando, por exemplo, né, hoje está na faixa de 12,5%, 11,5%, 12,5% ao ano, né? Sim. A Caixa ela quer te estimular a vender 100% na largada, que para ela isso é negócio. Para você talvez não seja, mas para ela isso é negócio. Por quê? Porque mitiga o risco dela. Para você, qual que é a vantagem? Se você ia pagar 12,5% ao ano de juros, quem vai passar a pagar é o seu cliente ali que comprou, né? Qual que é a desvantagem? É que você perde a curva de valorização das unidades na linha do tempo, né? Se você vendeu tudo lá na largada, você vai ter a correção do INCC ali, né, na linha do tempo, na questão dos custos, né, do material, mas não vai conseguir corrigir o seu VGV porque você vendeu tudo, né? Então, na hora de fazer essa conta, tem que ter esse equilíbrio, né? Entendi. E aí, o nosso desafio é justamente esse, que aí então nós estamos terminando esse prédio em sociedade meio a meio com uma empresa em Passo Fundo,
Você falou E que é um VGV de quanto, perdão? 15 15 milhões. milhões, tá. Tá? Termina Então, quando? termina agora em junho desse ano. Entrega em junho. Isso. Tá, junho de 26, ok. Aí nós buscamos o mercado de capitais do Vale Jardim e o Wave Garden, que é o segundo e terceiro prédio, por entender que não vai ter uma liberação de crédito suficiente. Mas isso eu quero ver contigo. Porque aí na minha estratégia, eu pensei em fazer o quarto prédio com a Caixa. Porque aí eu vou ter comprovação de renda, faturamento histórico para poder financiar na planta com eles. Porque em 2023 nós tivemos um faturamento de 1 milhão. Em 2024 também porque nós vendemos antes do registro de incorporação. Então eu joguei essas entradas para 2025. Aí eu não faturei isso em 24. Então nosso balanço ficou baixo, ficou 1 milhão em 2023, 1 milhão em 2024. Aí ano passado nós fechamos o balanço agora, deu 10 milhões de faturamento. Então agora eu consigo começar a rodar uma análise financeira dentro da Caixa para giricar, para alguma coisa, porque até ontem a gente tinha uma comprovação muito baixa, né? Vocês já têm relacionamento com a Caixa? Tem conta? Já tem coisa lá? Sim, tem. Tem algum produto comprado, alguma coisa assim já? Tipo, sei lá, cheque especial, cartão de crédito, um consórcio, alguma coisa assim? Cartão de crédito do pessoa física e pessoa jurídica também. Chamou o gerente Só. para tomar um café, paga um café pro gerente. Esses dois, isso nós temos. E aí o plano, o crédito associativo que tem também. Mas só isso, mais nada. Não tem capital de giro liberado, não tem nada, porque a nossa declaração nunca foi robusta, né? Então agora que teve uma declaração mais robusta, agora começa a se conversar com linhas de crédito. Tá. Esse primeiro empreendimento, qual foi o custo dele? Custo 13 milhões. Custo 13. Tá. Ok. Esse eu acabei não anotando o nome. Qual que é o nome dele? Belágio. Belágio. Com 2 Gs? De világio? 2 L's e 1 G só. 2 L's, 1 G só. Tá, Belágio. O outro, você falou mais 2. Vamos por partes. Então, O segundo é o Vale Jardim. Vale Jardim. VGV é 33. VGV de 33. E esse entrega quando? 2029. Outubro de 2029. Esse está bem no começo, então. A gente está com 20% de obra já. Qual é o custo dele previsto? 19 milhões. 19, Minto, 18 milhões. 18 milhões. 18. Tá. E o outro? Wave Garden. Wave. Tá. Qual que é o VGV dele? VGV é 40 milhões. 40 milhões. Entrega quanto? Custo 22 milhões. Entrega quando ele? Ah, ele é outubro de 2030. Esse vai começar, então. E a gente fez a fundação dele já. Tá nos blocos, fez estacas, tá nos blocos. Tá. 4 anos, mas 4 anos de obra, é isso? 5 anos de obra. Tão grande assim? Não, é que aqui é um mercado muito diferente do que vocês estão acostumados. Aqui a gente precisa fazer obra longa para poder receber, porque a gente vende em 100, 120 vezes, então eu preciso fazer devagar, porque eu recebo devagar. Ah, é porque o pessoal não trabalha financiado, né? Isso. Eu esqueço isso. Santa Catarina e Rio Grande do Sul tem uma métrica diferente mesmo. Você tem razão. Tá, se a gente está falando em
Só em custo aqui nós estamos falando em 13 mais 18 mais 22. Nós estamos falando em 53 milhões aí nos próximos 5 anos. Uma média de 10 milhões por ano, vai. Conta boa de padaria. Sim. Tá. Mas a gente já tem os próximos já, que já estão lançados, tá? Ah, tem mais. Aí temos em Bombinhas. Quer que eu te passe ou não? Pode ser. Eu tô só formulando a linha de pensamento aqui. Vamos lá. Mais Temos o ouro espanhol. É ORO, ouro verde. Ouro verde tudo junto. ouro verde. Ouro verde é VGV de 44 milhões, custo de 24 milhões, E a entrega. entrega em outubro, entrega em junho de 2030. Tá. Tem mais algum? Tem mais um, Arboris. Esse é 80 milhões de VGV. Arboris. Arboris, isso. 80 milhões de VGV. Custo, agora eu vou passar para ti aqui no grito. Metade, mais ou menos, talvez? 44 milhões, 55%. Tá. E a entrega? Ele é outubro de 2031. Aí melhorou mais ainda o cenário. Oi? Melhorou mais ainda o cenário. O que acontece, cara? Eu não sei explicar por que Rio Grande do Sul e Santa Catarina tem um pouco de ojeriza em relação à Caixa, né? Talvez por conta do formato mesmo do mercado, né? Esse modelo de trabalhar com um prazo mais longo para você ter como receber, né? Ó, deu 121 milhões Sim, de custo. Aqui é exatamente o que você falou. A gente não tem, a gente não gosta disso. Em Passo Fundo a gente tem plano empresário crédito associativo ativo e a gente teve que se adequar porque o comercial é assim aqui. Se você não trabalha assim, você tem que ir para outra cidade. Pois é, eu sei que o pessoal gosta de... O que é ruim e não é ao mesmo tempo, né? Olha, quanto que você vai me fazer essa unidade? É X. Você me parcela em tantas vezes e o cara paga e acabou, né? A empresa acaba ela tendo que cuidar da questão da carteira dos recebíveis e fazer essa gestão e tudo mais, né? Quando você trabalha com o banco ele é super burocrático, ele é super chato, ele tem as regras dele, mas você pega esse cliente e faz assim, né? Você tira ele das suas costas, transfere para o banco e tchau, né? O pessoal usa o termo de desligar, né? Fazer o desligamento. Então você tira esse cara, passou para o banco, se ele pagar ou não pagar, o problema é do banco, né? Em se tratando de caixa econômica, tem duas questões, né? Uma é que realmente principalmente Santa Catarina, Rio Grande do Sul é menos, mas Santa Catarina o pessoal não gosta de trabalhar com a caixa. Sim. Eu sempre apresento a minha visão sobre trabalhar com a caixa porque eu sempre trabalhei com ela. A caixa ela é assim, ó, eu sempre brinco assim, ela é a dona do jogo, dona da bola, dona do estádio, dona do campeonato inteiro. Sim. O juiz é dela, os dois times são dela. Você só é uma figurinha daquele como é que eu posso dizer, daquele reality show ali. Só um jogador ali coadjuvante ainda. Por quê? Hoje a Caixa ela detém 67% do mercado imobiliário. 33% é dividido em todo o resto. Isso a gente fala em relação ao que tange a financiamento dos incorporadores, quanto financiamento das unidades final, né? O comprador final ali. Só que tem duas questões que eu acho que vale a gente destacar, que é o seguinte: eu não sei, o mercado, nós entramos em fevereiro, eu tô com a impressão que o mercado ainda não se ligou nisso. Sem a questão do viés político.
Mas a gente está em ano de eleição e o governo que está aí, ele é o fomentador do Minha Casa Minha Vida. Sim. E a gente que está nesse mercado, a gente precisa saber usufruir dessa ferramenta da melhor maneira possível. E qual foi uma das ações que ele fez agora, a partir do dia 1º de janeiro, né? Em novembro teve uma mudança de regra, e em janeiro teve outra que beneficia muito, no meu ponto de vista, esse mercado de Santa Catarina. A primeira mudança que ele fez foi que até novembro do ano passado você só podia ter um financiamento por CPF. E ele derrubou isso. Então, se o cara tiver capacidade financeira para fazer mais de um financiamento, agora ele pode. Interessante. E a segunda coisa que derrubou é que a partir de 1º de janeiro agora, antes o teto era 2.250.000 por valor de unidade financiada. Agora, se você quiser comprar uma unidade de 40 milhões ali na Fazenda da Grama, financiada pela Caixa, não tem teto mais. O que isso quer dizer? Que é o que eu acho que o mercado ainda não percebeu. Se você é um cara que tem 40 milhões de reais em dinheiro à vista, por que você vai pagar 40 milhões numa casa, sendo que você pode deixar esse dinheiro aplicado te rendendo ali 16, 17, 18% ao ano, e pode pagar um financiamento que o teto dele é 12,8%? Verdade. Então o mercado ainda está, assim, eu estou conversando com um monte de gente, ninguém ainda percebeu isso. Então assim, só acho que abre uma janela, porque a maioria dos produtos de Santa Catarina são produtos de valores maiores, né? 800, 700, 600, 1 milhão e tanto, e o céu é o limite. A gente trabalha com um ticket fora do Minha Casa Minha Vida, mas seria um ticket baixo, ele está em 700 a 900 mil, mas é um ticket baixo, né? Aqui normalmente é acima de 1 milhão. Pois é. Então assim, para pensar, hoje esse cara ele consegue fazer um financiamento aí numa média de 12% ao ano, sendo que se esse cara tiver o dinheiro, uma boa quantia para dar de entrada, para ele, veja, estou olhando do ponto de vista do cliente, não do ponto de vista da empresa, tá? Mas para ele, do ponto de vista dele, ele pode, inclusive, quando o empreendimento é financiado pela Caixa, ela consegue, a depender da capacidade financeira desse cliente, financiar até 90%. Diferente do financiamento balcão, que hoje voltou para 80%, né? Foi a outra mudança que eles fizeram agora no final do ano também, que era 70%, voltou para 80%. Se o empreendimento é financiado por ela, ele pode financiar até 90%. Sim. Se o cara tiver uma capacidade financeira de pagar uma parcela um pouco maior. Ou seja, o cara pode comprar o imóvel com uma entrada menor e ter um financiamento numa taxa de juros que compensa ele guardar o dinheiro dele e investir, por exemplo. Sim. Você, do outro lado, quando você tem uma caixa econômica, não se prenda ao fato do Minha Casa Minha Vida. O fato de você não trabalhar no Minha Casa Minha Vida te traz um pouco menos de burocracia. Por quê? Porque se você está no Minha Casa Minha Vida, além de tudo que ela já pede, você ainda tem que ter o tal do PBQPH, que é uma outra certificação baseada lá em procedimentos da habitação, PGRSS, essas coisas todas, né? Se você já tiver algum outro tipo de ISO, tranquilo. Algum tipo de procedimento, principalmente com a questão de geração de resíduos sólidos, né? O tratamento disso, é onde ela pega um pouquinho. Mas como você não vai atacar no Minha Casa Minha Vida, você não precisa ter o PBQPH. Então, a gente tem ideia de certificar no final do ano que vem, tem ideia. O PBQPH, você vai gastar uns 25 mil por ano para manter ele. No primeiro ano para você poder tirar e no segundo ano para você renovar. E você vai ficar renovando. Então, considerar esse custo de 25 mil por ano aí, na média, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E tem que ser uma empresa certificadora que faça esse tipo de trabalho, né? Agora, você como uma empresa que vai declarar 10 milhões para o ano passado, independente de você usar ou não a estratégia de ter o GERIC ou não, o GERIC ele traz
duas coisas para você, né? Em termos de crédito, né? Que é o LGCE e o LGC. Não sei se você está familiarizado com esses dois números. O LGCE é o limite global do custo do empreendimento. Tá. O que é isso? Você declarou no ano passado um faturamento de 10 milhões e você é um cara que tem relacionamento com a Caixa. Talvez não tenha assim muitos produtos de relacionamento, mas a Caixa te conhece. Você provavelmente já vendeu alguns imóveis, já transitou dinheiro lá, enfim. Já. Existe uma diferença entre eu dizer assim, olha Caixa, tá aqui o meu DRE e eu faturei 10 milhões. E olha Caixa, sabe aqueles 10 milhões que passou na minha conta? Tá aqui no meu DRE. Existe diferença. A forma como ela analisa isso, tá? Sim. Ela acredita no seu DRE, mas se ela vê o dinheiro, ela confia em você muito mais. Então, se eu posso dar uma sugestão, apesar de que a Caixa é uma porcaria quanto sistema de banco, mas é um mal necessário. Usa mais a conta da Caixa. Faz relacionamento, compra um consórcio, a gente tentou utilizar no início desse ano, do ano passado, a gente usou muito a Caixa, passou meses usando. Só que a burocracia é tão difícil, e aí bloqueia, e o limite de saque é 2.000, aí o limite de transferência é 2.000. Nossa, você tem que ficar pedindo benção pro gerente toda hora. Não conseguiu mais. Você tem que ficar pedindo benção pro gerente, né? Benção pai. Né? Toda hora pedindo para cadastrar beneficiário. É chato, é chato. Terror. Eu concordo contigo. Quem está acostumado a trabalhar com Itaú, Bradesco, esses bancos grandes assim, não quer de jeito nenhum trabalhar com a Caixa. Só que é o seguinte, você tendo declarado 10 milhões, o que a Caixa vai olhar para a tua empresa? Ela vai olhar basicamente o seguinte, o seu histórico empresarial, então o que você já fez no mercado e em quanto tempo. Então, desde que você tenha no mínimo 2 anos de CNPJ, que acredito ser o caso, e um pouco de histórico no mercado imobiliário, isso já é bom para você. O faturamento, ela vai olhar os seus últimos 12 meses para trás e os seus próximos 12 meses para frente. Essa regra é nova, não tinha. Até a pandemia, ela olhava só os 12 meses anteriores. Sim. Hoje, se você não tiver motivo para usar os recursos dela já declarado, ela não te dá limite. Então, por exemplo, no teu caso aqui, você tem vários projetos já para poder justificar para ela que você tem trabalho até 2031 para realizar. Né? Por que disso? Porque antes tinha muita empresa que ia lá, o cara teve um faturamento no ano anterior, só que ele não tem nenhum projeto para pôr de imediato. Mas ele ia lá e tirava o GRIC e ficava. Ninguém fazia nada com aquilo, né? Então ela mudou um pouco essa regra. Então o LGCE, ele é o limite global do custo do empreendimento. Por isso que eu te fiz essas perguntas de qual é o custo, né? Você me falou 13 milhões, 18, 22. Esse custo do empreendimento é o seu LGCE. Que também houve uma mudança de regra na pandemia, que hoje você pode estourar esse limite em até 30%. Sim. O outro número é o LGC, que é o limite global de crédito. Sim. Que geralmente, tá, eu tenho acompanhado as empresas, está dando uma média de 5 a 6% do valor do LGCE. Então, você sendo uma empresa de 10 milhões de declaração em 2025 e tendo o relacionamento que você me disse que tem, que é um relacionamento já tem mais de 1 ano, mas ele tem aí suas sazonalidades, vamos dizer assim, possivelmente no seu primeiro GRIC você consiga aí de 3 a 5 vezes esse valor em limite de crédito. Então, eventualmente você possa conseguir aí de 30 a 50 milhões em crédito para trabalhar. Mas de 3 a 5 vezes o valor do quê? Da declaração do seu faturamento de 2025. Tá, mesmo, mas aí qual a relação disso com os LGs? Isso aí seria a minha LGC? Seu LGCE. Meu LGCE. Então, se você declarou 10 milhões no ano passado e conseguir 50 milhões de LGCE, que eu acho que é possível,
Aham. porque você é um cara que tem relacionamento com a Caixa, só que o seu relacionamento ele é um relacionamento que eu vou chamar de raso. Sim, é bem raso, sem dúvida. Por que raso? O que a Caixa considera como um cliente de relacionamento, só para você ter como um raciocínio. Ela tem 12 produtos empresariais lá. Então ela tem cheque especial, ela tem cartão de crédito, ela tem seguro, seguro de vida, seguro de empresa, seguro de obra, consórcio e vai, por aí vai. Ela considera que você é um cliente de relacionamento a partir do seu 5º produto. Você tem que ficar comprando coisas dela. Fora usar o sistema dela, fora passar o dinheiro pela conta dela, fora entregar os clientes para ela. Além disso, como eu brinquei, mas com razão, ela é a dona do bolo, ela é a dona do campeonato, do estádio, do juiz, e ela quer tudo para ela. Ela é fominha. Só que a taxa de juros que ela empresta esse dinheiro e na forma como ela empresta o dinheiro, nenhum outro banco consegue, porque o dinheiro dela é subsidiado, né? Sim. A Caixa Econômica, como você já fez um projeto pelo apoio ao empresário, né? Não foge muito do que você já viveu em termos de estrutura de papel, de documentação. Então as certidões têm que estar em ordem, a SPE, a questão de todos os documentos que ela pede, os alvarás, a RI, aquela batelada de projeto executivo, planilhas, memoriais do padrão dela, quadro diário, tudo isso aí é igual, isso não muda. Tá? Se você fosse um cara que tivesse já essa relação com a Caixa de ter pelo menos 5 produtos, eu te diria que a sua análise te jogaria para 10 vezes o seu limite. Nossa. Como você não Mas tem, esses 5 produtos, isso aí você esses pode 5 começar produtos eles são em nome da empresa. da empresa. No caso. Da empresa. Da empresa mãe, a Artem, não as SPS. Da empresa, exatamente. Da Tá. empresa. Porque a tomadora do crédito não é a SPE, é a empresa, é a tua empresa. Entendi. Só não vou falar pra você ir falar com o seu gerente hoje, porque talvez nessa hora ele já foi embora, mas amanhã, cara, já compra uns produtinhos lá, nem fala nada pra ele das tuas intenções por enquanto. Pega um seguro de vida, sei lá, um cartão de crédito, nem que seja um negócio de R$1.000 só pra você abastecer o carro, sabe assim? Mas pega. Sim. Que é pra você começar esse nível de relacionamento mais profundo com a Caixa. Mas vamos ser pessimistas. Então, se eu fosse fazer um Jeric hoje, liberaria 3 vezes o faturamento de 10 milhões, em torno de 30 milhões seria o meu LGCE. Isso se você for muito ruim. Não, mas vamos, eu gosto de ser conservador, tá? Mas vamos supor 4 então, 4 vezes o faturamento. Daria 40 milhões de liberação de LGCE. LGCE. Lembrando que você Esse tem LGCE, essa possibilidade de explodir isso em até 30%. Então, se você tem lá... Mas esse LGC, ele é para um empreendimento ou eu poderia financiar 2? Por exemplo, ali você tem o Vale Jardim e o Wave Garden. O LGCE, que é o limite global do custo do empreendimento. Tá, então se eu tivesse 40 milhões de LGCE, então eu poderia financiar os 2 prédios. Você pode fazer... Você tem esse limite para trabalhar. Então, se você vai fazer um projeto, 2, 5 ou 10, não faz diferença. Entendeu? Cortou, não ouvi. Cortou? Você tem os 40 milhões como limite para trabalhar. Então, se você tem 1, 2 ou 10 projetos, não faz diferença. Você tem esse limite para trabalhar. Então, como você vai distribuir os recursos, é você quem determina. E vamos supor que eu tive 30 milhões de liberação. O custo dos 2 juntos é 38, né? Então, se você levar a regra
30% a mais, teoricamente você teria ali 39% para extrapolar. E se não der, eu poderia levar a obra até o momento de compor esse custo. Levo 7 milhões de obra e começo com... Você pode não colocar ela inteira na medição. Isso é possível, sim. Uma outra coisa que eu acho que é interessante em relação à caixa, né? Eu não entendo porque o mercado daí tem dificuldade de entender isso, mas para o cliente que compra, o cliente final ali, se a Caixa Econômica está financiando aquele empreendimento, cara, ela revirou a sua vida, do teu irmão, da sua família. Ela sabe a cor da cueca que você usou na Copa de 94, cara. A gente não lembra, mas ela vai saber. Sim. Então, para esse cliente comprador lá da ponta, se eventualmente a empresa, e eu tive casos de empresas aqui da minha cidade que eu atendi, que começou a dar problema com o empreendimento, a Caixa tira a empresa fora, põe outra, termina, entrega, e aquela empresa, a Caixa vai se acertar com ela por outros meios, né? Então, para o cliente final, ter um banco financiando, em especial a Caixa, é 100% garantia que ele vai receber o empreendimento dele, independente de qualquer dor de barriga que a empresa tenha ou o mercado tenha. Porque se a Caixa quebrar, o país já quebrou faz tempo, né? Então, todos os clientes que eu recomendo trabalhar com Caixa Econômica, ele sempre vai para o marketing com esse viés de segurança. Porque, de fato... É o que a gente faz também. É o que a gente faz. O banco, mas eu tava achando que a gente não ia conseguir trabalhar com a Caixa. Eu achei que a gente ia ter que ir para o mercado de capitais e a Caixa ia me liberar muito menos do que isso. Não. Eu achei que era... Mercado de capitais, assim, se você conseguir dinheiro barato, você vai pagar CDI mais 4. Isso. É o que eu tenho recebido de proposta. Então. É CDI mais 5. O CDI está 15, quer dizer, você está pagando 20% ao ano. Você tem um projeto de 5 anos, em 5 anos você perdeu o teu lucro. Sim. Então é complicado, eu sei. A Caixa, e outra, né? Você tem a possibilidade de escolher o crédito associativo, mesmo nessa modalidade que você vai usar o dinheiro do SPPE, que é o dinheiro da poupança, né? Que as pessoas elas acham que só funciona para Minha Casa Minha Vida e que só tem relação com subsídio do governo, né? Mas não tem. Uma coisa é modalidade de financiamento, então você tem o crédito associativo e o apoio à produção, que é esse plano empresário, né? E você tem, quando você está no Minha Casa Minha Vida, o subsídio que é dado ao cliente lá, não é nem para a empresa, né? Os caras que estão trabalhando aí na faixa 1, faixa 2, o cliente final lá está pagando 4,5% ao ano de taxa de juros. Onde esse cara vai conseguir isso? Não tem, né? Pois é. E aí tem o LGC, lembra que eu te falei do LGC? Então, o LGC é o Limite Global de Crédito. Então, se você tem aí, você falou em 30 milhões para ficar com esse número na cabeça, né? Eu te falei que ele gira em torno de 5,5% a 6% do seu LGCE. Então, se eu fizer isso daqui vezes 6%, você tem um limite de crédito de 1.800.000. 6%. 6% do LGC. Do LGCE. Do LGC. Ah, entendi. Para que serve esse dinheiro? Isso aqui é a capacidade de se endividar que a sua empresa teoricamente tem. Sim. Desse dinheiro, 30% dele, mais ou menos, você pode usar para torrar tudo em chup-chup. Torrar tudo em... Churrasco. Férias na Maldivas com a família. A Caixa não vai te perguntar onde é que você vai usar esse dinheiro. Isso é um problema seu. O restante, aí sim você vai precisar de um crédito com garantia imobiliária. Então você precisa ter um imóvel externo para poder colocar ali e utilizar esse recurso. Tá? Então, eventualmente, se você pegar isso daqui vezes 0,3, você tem 540 mil que você não precisa explicar para a Caixa para o que você vai usar esse dinheiro. Normalmente, o que a gente orienta as empresas? Cara, você não tem que contratar o arquiteto, você não tem que transferir o terreno, abrir uma SPE, pagar o cartório, pagar o ITBI. Esse LGC é para isso.
não é, a gente brinca, lógico, mas não é para ir viajar, pagar 150 mil de diária nas Maldivas, né? Claro. É para você fazer o fomento do negócio ali. Se você tem, por exemplo, como você citou, outros empreendimentos que você terminou, você tem unidade em estoque, você pode usar essa unidade de estoque para compor esse crédito em garantia. Você aluga ela, o próprio valor do aluguel paga o valor da parcela, talvez, que você vai utilizar ali, só que esse dinheiro você fomenta outra coisa, né? Então, o LGC, o que a gente sempre sugere é que vá nessa linha. Agora, ele não é um dinheiro a 12,8% ao ano. Ele vai ser CDI mais alguma coisa. Sim. Quando for analisar a tua caixa, quando for analisar a sua empresa na caixa, Sim. vai ter o tal do rating. Uma chamada aqui. Já vou lá. O rating é o score bancário, né? Sim. Então, se o seu score, se o seu rating for A, sua avaliação A, que é uma empresa que está top, com faturamento legal, relacionamento muito bom e tal, ela entende que o risco do seu negócio é relativamente baixo. Se você for B, você é um cara médio. Se você for C, você não é ruim, mas já está ali na base da pirâmide, né? D para baixo, ela avalia você, mas ela não libera crédito. Ela até te diz assim, ó, você teria capacidade para tomar 30 milhões aqui, mas você precisa melhorar seu rate. E o que derruba a rate? Às vezes é uma certidão positiva, alguma coisa que a empresa tem ali que não resolveu ainda, que precisa resolver. Ter certidão positiva não é um problema. Ela precisa ser positiva com efeito negativo. Então, por exemplo, eventualmente o ano passado você tinha uma dívida de, sei lá, 1 milhão de ISS, que tinha que pagar dessas obras todas. Pô, você não aguentou pagar tudo isso daí, você foi lá na prefeitura e parcelou, fez o parcelamento e está cumprindo com o parcelamento. Sua certidão vai sair positiva com efeito negativo, tá tudo bem. Que não pode ser só efetivamente positivo. Processo trabalhista, né, que às vezes o pessoal tem medo e tal. Não tem nenhum problema sua certidão trabalhista ser positiva, desde que você apresente uma certidão que chama objeto e pé, né? Que é explicar que tem um advogado que está cuidando do caso e que o processo está em andamento, mas que uma hora ele vai se resolver. A gente aqui do nosso lado, a gente consegue te ajudar aí em 3 situações, né? Que eu acho que é por isso que o Nelson, ele falou para mim, falou, você precisa ver com ele lá que ele precisa resolver algumas coisas em relação à caixa. Tá bom. A primeira é que a gente tem um serviço de consultoria que a gente faz para ajudar as empresas a obter esse GERIC da melhor forma possível. Porque às vezes a gente precisa dar alguma ajeitada nas suas coisas antes para quando você entrar, a gente atingir o melhor resultado possível. Esse é um ponto. Toda vez que a gente faz o GERIC da empresa, o segundo passo é fazer o GERIC do empreendimento. Você já viveu esse processo aí no seu projeto que você fez apoio à produção, né? Então, a empresa já era gericada, depois você teve que fazer o processo de análise do empreendimento. O processo é o mesmo por empreendimento. Então, como você já tem vários projetos em andamento, o que a gente precisaria fazer? Olhar todos os documentos que você já tem, identificar aquilo que falta, eventualmente que não tenha sido produzido. E do que está produzido, eu tenho certeza que parte dele a gente vai ter que refazer para o que a gente chama de padrão caixa. A caixa tem lá, você sabe, os memoriais dela, ela tem a FRE, ela tem o cronograma físico-financeiro dela. Agora mudou, né? O cronograma físico dela é por eventos, né? Não é mais por prazo. Então, por exemplo, se você vai fazer a fundação em 3 meses e você mede mensal, você precisa fracionar aquele item fundação em 3 eventos. E aí você cumpriu 1/3 no primeiro mês, você mede o evento. Se você cumprir metade, você não mede. Você vai medir só no mês seguinte. Então até a forma de planejar esse cronograma físico e poder transcrever ele nessa leitura por eventos, né? Outro erro, por exemplo, o cara coloca a estrutura toda de um andar inteiro como um evento.
Aí você tem que fazer pilar, viga, laje, forma, desforma, aí você cumpriu um evento. Se você levar... A gente tem essa situação aí. No Velágio já aconteceu. A gente tá para concretar a laje em 3 dias, mas não libera nada da laje. Pois é. Então não tô inventando história, né? A forma de preparar esse cronograma tem que ter essa análise de eventos, como a empresa trabalha, quais os prazos que ela tem, como que ela faz, né? Nem você falou assim, pô, aqui a gente precisa trabalhar um prazo mais longo, porque eu preciso receber desse cliente e tudo mais. Com a Caixa, você vai ter a oportunidade de trazer esse prazo para trás. Ao invés de trabalhar aí 4, 5 anos, talvez de derrubar esse prazo pela metade. Por quê? Porque esse cara só vai precisar, o mínimo que ele precisa de 10% de entrada, então te permite ter um prazo menor, e automaticamente quando você vende para esse cara e entrega antes para ele, quanto antes você entregar antes, você realiza o lucro daquela unidade. Sim. Os processos, as formas de pagamento da Caixa de medição de obra, eu sei que isso daí você já está ciente, sabe como funciona. Você sabe, por exemplo, que nessas unidades que você já começou as obras, se a gente colocar a documentação agora, aonde você parou, se você quiser medir para trás também, você consegue. Então, se você investiu lá 500 mil, 1 milhão, 1,5 milhão, não importa, você mede tudo numa tacada só, na primeira medição. Sim. Que mais? Você pode colocar o terreno como custo para isso engordar o seu fluxo de caixa, né? É óbvio que depois esse valor vai ter que ser devolvido para a Caixa, mas para você dar celeridade ao processo de execução, porque trabalhando para a Caixa, quanto mais rápido você for, melhor, porque mais rápido você realiza, né? Mas aí, no nosso caso, os terrenos são permuta física. E como funciona? Não tem problema. Você pode colocar, porque ele está numa SPE. Sim. Não, o terreno não, né? Não colocou o terreno na SPE? O que significa colocar o terreno na SPE? A SPE tem que ser a dona dele. Não. Na matrícula. O terreno está em nome dos clientes e aí fez-se uma promessa de permuta e aí é a incorporação. Tá. Você não chegou a transferir o terreno para a SPE? Não. A Caixa vai pedir. Ela vai pedir que o terreno esteja em nome da SPE. Por quê? Quando o terreno está contido na SPE e a SPE é a proprietária do terreno e você coloca o patrimônio de afetação em cima, essa SPE está segregada do patrimônio de todo mundo, seu e do terrenista. Da maneira como está aí, o terreno está sob o patrimônio de afetação, mas ele está contido no patrimônio do terrenista. Se o terrenista tiver algum problema jurídico, afeta ele. Não tem como escapar, porque ele e o terreno são uma coisa só. Se você aparta o terreno, separa dele, separa de você, isso aqui está blindado. Eventualmente, se ocorrer um problema de fora para dentro, não atinge. E eventualmente, se acontecer um problema de dentro para fora, também não atinge. Então, Sim. no caso desse em que o terreno está aqui sob a propriedade do dono da terra, digamos assim, né? Se ele tiver algum problema, está confundido com o patrimônio dele, né? Então, tem uma proteção, isso não vai explodir para a SPE e não vai explodir para a sua empresa, mas está misturado com os negócios dele, né? Então, não sei se ele é um cara que tem outras empresas, outros negócios, enfim, se corre esse risco. Sim. Tem um risco, sim. Uhum. Tá? E por isso que a Caixa vai pedir que o terreno esteja aportado na SPE com transferência de matrícula. Existem 2 formas de você transferir isso e garantir, porque geralmente os terrenistas que não querem transferir, não sei se é o caso, mas eles não querem transferir porque eles têm medo de perder o patrimônio. Exatamente. Né? Mas tem 2 formas de fazer isso que vai garantir que ele não perca, mesmo que ele tenha transferido. Tem um jeito certo jurídico de fazer isso, um via escritura pública e outro via o próprio RI. Que desculpa, eu vou falar um palavrão aqui, mas se der uma merda, a coisa volta ao status quo anterior sem precisar pedir bênção para ninguém. Então tem esse jeito de fazer, tá? Então a gente consegue te ajudar a gericar a sua empresa, a gente consegue gericar o empreendimento, então ajudar a colocar os documentos da empresa em ordem é uma situação, obter o gerique da empresa. Depois, analisar o que você já tem
em relação a esses outros empreendimentos e complementar o que eventualmente faltar e acompanhar esse processo de aprovação dos empreendimentos em separado. Sim. E o terceiro caminho que a gente tem é que, pelo volume de coisas que você tem aqui, você não vai ter limite para tudo. Então, teoricamente, você dependeria de novo de voltar para o mercado de capitais. Só que, eu não sei, você está lá no grupo? Está lá No grupo, sim. Está lá no grupo, né? Uhum. A gente não anunciou ainda. A gente vai anunciar em breve. Mas a gente está com um grupo de empresas parceiras que só vai atender ao nosso grupo e está com 800 milhões em limite de crédito disponível. E esse limite de crédito é para trazer para todo mundo que está ali dentro do grupo. Como é que você acessa esse crédito? Vou deixar já alinhado para você. Voltou, peraí. Voltou, agora voltou. Voltou. Como é que você acessa esse crédito? Você precisa pagar, porque é um parceiro nosso, não é nem para nós isso que se paga. Parou. Travou? Como é que você acessa esse crédito? Agora vai. Vamos lá. Você vai pagar uma taxa de serviço que custa 150 pau. Que é o custo que o Lima cobra, né? Que é esse parceiro nosso. Da Shark? Não, esqueci o nome da empresa dele. Mas é um cara aqui de Sorocaba. Uhum. Esse 150 mil, ele cobra esses 150 pau por quê? Porque ele vai acompanhar o processo de aprovação junto das empresas dele, dos contatos dele e tudo mais. E você vai pagar 6% do valor captado. Uhum. Então, por exemplo, se a sua obra for de 30 milhões, você vai pagar 1 milhão e 800, que é em cima desses 30 milhões, certo? Durante as medições da sua obra. Sim. Esse é o que você vai pagar. Se você fizer o crédito associativo e você zerar o custo do dinheiro lá dos 12%, seu único custo do dinheiro vai ser esses 6%. Então, o que você poderia fazer, se for o caso, né? Ao invés de você colocar a sua empresa para tocar 2 negócios e alugar dinheiro para fazer mais 2, por exemplo, eu colocaria ela para fazer os 4, com os 4 processos rodando. Por quê? Tem uma diferença de eu girar 30 e participar de 100. Mas como participar de 100? Porque a Caixa ela tá olhando assim, olha, aqui você está produzindo 30. Que você é uma empresa que tem uma capacidade de entrega para 30. É assim que ela te lê. Só que quando você se envolve em 4 processos, 4 projetos separados, em que você tem ali a produção, capacidade produtiva de 100, ela olha e fala assim, ó, mesmo que ele é sócio dessa outra empresa nesses projetos aqui, a capacidade produtiva dele é maior. O que isso vai pontuar a seu favor? Que quando você for fazer a renovação do Jerico, a tendência do seu limite, a curva não vai ser uma rampa, ela vai ser um J. Sim. Porque você é uma empresa que produz muito. Então, se você faturou 10 o ano passado e a gente disser que esse ano você vai conseguir tirar a Jerico em torno de uns 30, 40, no próximo ano, usando a estratégia certa, o relacionamento, as coisas certas do jeito que a gente pratica, pro ano que vem, quando renovar, vamos dizer que a gente consiga tirar teu Jerico aí até abril. Quando for abril do ano que vem, quando você for renovar, desses 40 você já pula para uns 100. No outro ano você dobra de novo, 200. No outro ano você dobra de novo, 400. Em 5 anos dá para você fazer um plano aí de estar quase em 1 bi. Trabalhando direitinho. Vou falar um outro palavrão de novo, um outro termo baixo assim, mas não pode mijar fora do pinico. Tem que andar na linha, sabe? Não pode. Eu com a minha empresa, eu consegui aumentar 15 vezes o limite em 2 anos e meio. Usando estratégias. Só que eu peguei uma época boa que a avaliação era a cada 6 meses. Sim. Então Agora é só uma vez por ano. Uma vez por ano. Então eu aprendi como fazer e apliquei. Agora, infelizmente passou a ser anual a análise. Então a gente tem que dar um tiro longo e mais assertivo. Antes eu podia ser meio sniper, né? E beleza, agora não, agora você tem que dar um tiro mais certeiro, né? Não dá pra ficar, entre aspas, apostando. Então a gente consegue te ajudar nessas 3 frentes aí.
ter o GERIC da empresa, ter o GERIC do empreendimento e depois criar uma estratégia para trazer mais um crédito da Caixa para somar com o seu e você poder fazer mais coisas. Como eu te falei, o nosso limite lá ele é muito alto. Eu não sei se... honestamente, não acredito que a gente vai conseguir consumir tudo esse ano. Tem chegado muito projeto para conversar comigo aqui? Tem. Mas nenhum deles está como os seus aqui, que já está aprovado, com obra iniciada, já está bem encaminhada. A maioria, o povo tem uma ideia e um terreno. Né? O cara, você sabe que tem uma jornada longa para até chegar nesse estágio que você já chegou. A vantagem de você já ter iniciado e você ter a possibilidade de realizar as medições do que você já fez, esse dinheiro volta para o seu caixa para você já começar a pensar em outros projetos. Outras coisas que você precisa estruturar. Então, você tem um outro terreno que está parado ali, que você precisa pôr para andar, você precisa contratar o arquiteto, você precisa contratar o cara que vai fazer a transferência, o advogado, enfim. Esse dinheiro que você vai medindo, ele vai compondo a saúde do teu caixa para fomentar esses novos projetos. Mas o que a gente tem com a Caixa hoje não tem conta extra, não tem nada. Esse dinheiro ele cai na nossa conta conforme a medição de obra, tanto adiantamento de empréstimo quanto empréstimo PJ. Desculpa, adiantamento de cliente quanto empréstimo PJ. Mas aí um amigo meu que ele tem relacionamento com a Caixa falou que num outro projeto eles têm uma conta escrow, né? Aquela conta que os recebíveis vão para lá, libera o dinheiro ali e a Caixa libera para nós. Quando você faz o empreendimento gericado, você vai ter lá a SPE, que é um CNPJ, né? Sim. A SPE tem a conta dela. Então você vai ter lá a conta dos recebíveis e a conta dos pagamentos. Né? Sim. As contas dos pagamentos precisam estar sempre zeradas e as do recebíveis é a conta que vem as medições e vem os recebíveis das unidades, né? Não sei se você sabe, mas no crédito associativo, como que ele funciona? Vamos dizer que no mês 1, ali no lançamento, você vendeu 10 unidades e você tem 0% de obra executada. Então a Caixa ela não vai te medir nada ali naquele momento, porque você não tem nada. A Caixa ela trabalha sob medição. Então você faz e ela paga. Né? Ela não adianta. No mês 2, você vendeu mais 10 unidades, só que agora você tem 5% de avanço de obra. O que ela vai te pagar? Ela vai te pagar 5% em relação ao seu custo daquele período de tempo e em cima do avanço que você fez. E ela vai te pagar o mesmo percentual de lucro das unidades que você vendeu. Então, mas só vendido com financiamento, né? Com a pasta colocada, exato, com a pasta colocada lá. Tá. Mês seguinte você avançou mais 3%, mesma coisa. Se no mês seguinte você vendeu mais 10 unidades, então você vai receber esses 3% das primeiras 20 que você vendeu. Sim. Só que você vai receber o acumulado de 8 das novas 10 que você vendeu. E assim sucessivamente até você concluir sua obra. Mas aí, peraí, os 3... Mas isso é só referente às unidades vendidas com financiamento em planta. Direto para Se não tiver financiamento em planta, aí acabou. Não. Se você não vender pela Caixa, ela não te paga o lucro, né? Ela te paga só o custo. A Caixa, quando ela vai assinar um empreendimento assim, antes dela assinar o contrato, ela emite um documento que chama matriz de conjugação. Uhum. Lá na matriz ela vai dizer qual é a análise de risco do empreendimento, né? Então ela vai falar, eu preciso que você me entregue 30%, 20%. Eu quero 20% de pastas e quero 10% de obra. Eu quero Sim. 10% de pasta, 10% de obra e 10% de um dinheiro comprovado numa conta. Que até a pandemia ela dava a regra e você que se vire para cumprir. Era assim. Depois da pandemia ela mudou um pouco isso. Ela dá as condições dela, mas ela te dá abertura para negociar. Então, se ela eventualmente chegar para você e disser assim, olha, eu quero 30% de pastas, de 100 unidades, então você tem que apresentar lá 30 unidades vendidas, assinadas com ela. Mas olha, Caixa, eu não tenho aqui 30 unidades vendidas pelo seu banco, né? Mas eu tenho X% de obra executada,
tenho 20% de unidades vendidas, que eu te entreguei as pastas, você já viu aí, e eu tenho essa grana aqui, que já está no caixa, está nessa conta, de outros que eu vendi aqui para vendi direto, vendi para investidor e tal, que na conjuntura aqui chega semelhante aos 30% que você me pediu ali. Você aceita? Ela pode aceitar, assinar e o barco começar a nadar. Então, isso é possível fazer. Que mais? Entendi. Qual que é a previsão vamos supor, a gente fechando hoje, aí vamos começar a revisar documento, conversar com a Caixa, e qual que é a projeção de tempo até estar com o dinheiro na conta? Ele não é um dinheiro na conta. Por quê? Ele é um limite de crédito para aplicação no fomento da moradia. Então, como eu te falei, você só mede aquilo que você executa. Não, mas eu tenho obra, estou com 20% de obra feita já, né? Então vamos dizer que você tenha quase tudo redondo. Porque como você não fez pensando em caixa, tenho certeza que está faltando algumas coisas que a Caixa normalmente pede, né? Então vamos dizer que a gente leve aí 30 dias para preparar esses documentos. O tempo de análise da empresa é relativamente rápido se a documentação dela estiver tudo em ordem. Então esses 30 dias que a gente está trabalhando com os documentos aqui, no máximo em 15 dias a gente consegue colocar isso na Caixa, pedir para analisar e já ter a resposta. Sim. Se a resposta não for muito favorável ao que a gente gostaria, a gente pode pedir revisão imediata ou em até 90 dias. Sim. A depender do cenário, é melhor a gente esperar um pouquinho, engordar um pouquinho o faturamento, dependendo do cenário, e aí a gente pede revisão. E pode pedir essa revisão até 3 vezes. Na terceira vez, se você gostou ou não gostou, amigão, é isso que vai ficar. Daqui 12 meses você volta a pedir a revisão. Então a gente tem que usar isso assim de uma maneira bem estratégica. Saiu a aprovação da sua empresa. Agora vamos colocar o empreendimento para análise. Se tudo correr muito bem, e aí depende muito da qualidade do trabalho que foi feito na questão da organização documental, já coloco... Travou? Não, voltou. Não, pode seguir. Já coloco aqui como exemplo esse caso que você citou, que o terreno não está na SPE. Isso é uma coisa que eu sei que vai gerar pendência. Vai precisar transferir. Se precisar a gente sentar contigo junto desse terrenista, trazer o advogado, explicar para ele que ferramenta é essa, como é que isso funciona, para deixar ele tranquilo, a gente senta contigo, senta com ele, a gente explica, não tem problema. Inclusive a gente mostra para ele que ele mantém o resguardo dele de não perder o patrimônio sem correr risco, porque hoje ele está no risco total do negócio, 100%. Sim. Né? Então a gente consegue te ajudar nisso, se tudo correr muito bem, mas assim, muito bem mesmo. Quais são as 4 áreas? Vamos ver se você está familiarizado. A primeira análise é de engenharia, então ela vai olhar todos os documentos, tudo que envolve documento, projetos e tudo mais. Depois a análise comercial, então ela vai para campo, confirmar se as informações que você deu são verdadeiras e validar isso. Depois ela vai para a análise financeira, né? Posse dos documentos e da análise comercial, fecha a conta. Se tudo correr muito bem, vai para o jurídico. Faz aquela due diligence lá que a gente falou que ela vai olhar até a cueca da Copa de 94. Fechou tudo bonitinho, sai a matriz de conjugação. Então quer dizer, nós estamos falando aqui, se tudo correr muito bem, em 5 meses. Mas se começar agora, junho, fim de junho, começo de julho, a gente está apto para medir. Se a sua obra não parar, continuar, ainda que não passe mais lento, mas ela não parar, o que você executar até lá, tudo isso vai ser medido, inclusive projetos, inclusive terreno, eventualmente. Por exemplo, você sabe como é que ela paga terreno? Não. Terreno, ela fraciona o terreno pelo número de unidades e te paga na velocidade da venda. Então, para facilitar a conta, 100 unidades. Então, você vai receber 100 frações de terreno. Se no mês 1 você vendeu 10 unidades, você recebe 10 partes de terreno. No mês 2 você vendeu mais 10 unidades, você recebe mais 10 partes de terreno. E assim Seria vai. financiado.
Se você colocar o terreno no custo do negócio. Não. Se o cliente comprar financiado, senão não. Senão não. É isso que eu disse. Você pode ou não colocar o terreno como um custo do negócio. A decisão é sua. Se você falar, não, eu preciso dessa grana porque eu preciso de pôr isso no caixa porque eu quero aumentar a velocidade, é um caminho. Preciso dessa grana porque com esse dinheiro eu vou fomentar outra coisa, é outro caminho. Preciso dessa grana porque eu vou investir no marketing. Preciso dessa grana porque eu preciso dar um cala-boca pro terrenista que está aqui me enchendo as paciências. Enfim, o destino do recurso vai da sua estratégia. Sim. Mas a Caixa não tem como saber o destino disso. A Caixa só vai medir se está continuando a obra ou não. Sim, exato. A gestão do negócio é sua. Entendi. Perfeito. E como é que é o Nelson tinha me passado 80 mil o valor de vocês fazerem esse processo, né? Exato. Isso para poder obter o GRIC da empresa, fazer análise, deixar tudo redondinho contigo. Algumas coisas talvez a gente vai precisar pedir pro teu contador. Porque ele que tem que assinar, não tem o que fazer. Seu balanço, DRE, declaração de faturamento, isso aí ele vai ter que fazer, não tem jeito, né? E esses 80 mil é para a GRIC da empresa e de um empreendimento. Aí depois a manutenção do próximo e próximo já tem uma previsão ou é a negociar? Aí a gente analisa projeto por projeto, tá? Uma coisa, por exemplo, assim, que a gente precisa pensar no teu caso, é o acompanhamento mensal. Por quê? Porque a Caixa vai medir, então tem que ir lá em campo, tem que olhar, tem que medir, botar na planilha, entregar essa planilha. Isso a gente já faz. Aí vem o engenheiro, acompanha a visita dele, ele sempre vai querer glosar alguma coisa, você tem que ficar ali chavecando ele para não derrubar. Aí faz o comparativo das planilhas para poder te liberar a medição no mês seguinte, né? No teu caso, assim, você já tem os projetos iniciados, né? Então a gente tem que trabalhar com as informações que você já tem, sem buscar ficar reinventando a roda, né? Então é esse o ponto. O bom momento da gente entrar é quando você tem só o terreno. Então, quando você está com a tela em branco ali. Por quê? Se você sabe que você vai trabalhar com a Caixa Econômica, por exemplo, eu acabei de te dizer que talvez seja uma triste notícia, a depender de qual é a relação e a cabeça desse terrenista, que se o terreno não tiver na SPE, o chatão da Caixa não vai financiar o negócio, vai ficar ali como pendência de engenharia, né? Só que você já tem um projeto aprovado, que foi aprovado em nome desse terrenista, que não está no nome da SPE. A Caixa ela vai dizer assim, ó, eu quero o terreno em nome da SPE. Parece simples, mas você tem que ir lá no cartório, fazer o contrato de transferência, escritura pública, depois a matrícula. Aí eu tenho que voltar na prefeitura e falar, viu prefeitura, eu estou entrando com um modificativo aqui, porque agora o proprietário não é A, é B. Antes era o Zezinho, agora é o SPE, XPTO. Então eu tenho que trocar toda a documentação. Tudo que tiver em nome do proprietário, tem que trocar tudo. E se eu já sei que eu vou fazer esse empreendimento com a Caixa, eu tenho que já estruturar ele lá do início, de acordo com as regras da Caixa. Por quê? Sim. Quanto tempo vai gastar para a gente voltar na prefeitura e pedir um modificativo só porque trocou o nome do proprietário? Se você não for um cara que tem relacionamento, isso pode durar meses. Meses? Né? Esse é o ponto. Então, quando a gente começa do zero, a gente já vem estruturando isso tudo de maneira que a gente sabe que a Caixa como ela vai pedir lá na frente para não ter esse problema de retrabalho. Esse caso aí em especial, a gente vai ter que achar o caminho de como resolver isso, né? Que eu sei que vai virar pendência de engenharia. O que a Caixa normalmente faz? Geralmente ela começa pela análise de engenharia e ela manda lá, igual a prefeitura, ela manda o comunique-se dela. Vem lá uma lista de pendências, você vai resolvendo. Quando falta pouca coisa, ela libera o comercial. Aí às vezes fica alguma pendência ali. Por exemplo, já aconteceu comigo. Eu mandar uma FRE com o valor das unidades vendidas ali, que eu entendia que valia no mercado,
Aí ela mandou um infeliz para ir lá avaliar, que avaliou 20% abaixo do que eu tinha colocado. Quando voltou a tabela do cara, derrubou meu VGV, que mal pagava o custo do negócio. Sim. Aí você fica naquela briga de, cara, você olhou esse aqui, você olhou esse, você olhou esse, você olhou esse, você não olhou todos que são iguais aos meus, você olhou tudo diferente do meu e tá dizendo que o meu vale o que você tá dizendo, aí você fica naquele jogo. Aí depois o financeiro, você apresenta as suas planilhas contratuais, né, que é aquela planilha mestra da tua obra e tal. E ficou essa pendência aqui da SPR. Você consegue vir deixando isso como pendência. Só que vai chegar num ponto que ela vai falar assim, ó, eu quero assinar, mas você precisa me resolver, você deixou isso aqui para trás. Resolve. Quando você resolver, a gente dá o próximo passo. É possível fazer assim? Possível é. A gente está no Brasil e relacionamento é tudo quando se trata de prefeitura, meio ambiente, concessionários, esse tipo de coisa, né? Então, se você não tiver relacionamento com a prefeitura, com essas coisas, a gente vai ter que dar um jeito de achar, porque senão ficar depender um ano de sair um documento desse, a gente está enrolado, né? Trava a vida, né? Enfim, E como é que é o pagamento desses 80 mil? Cara, aí a gente senta e conversa. Como que a gente faz Eu tenho um outro trabalho que eu faço, que talvez eu acho que não vai se aplicar no seu caso, mas que é um acompanhamento de gestão dos negócios. A gente vai um pouco mais a fundo, né? Mas acho que no teu caso você já está estruturado, você só precisa de um norte, assim. Você já vem produzindo bastante coisa, né? A Terracota ela está nos assessorando, mas está com um foco muito forte em mercado de capitais. Então eu justamente comecei a chamar vocês, comecei a mexer para entender mais sobre caixa. E não sei se o sentido é para o mercado de capitais mesmo. Porque a diferença de taxa é brutal, né? Infelizmente. E aí assim, você é obrigado também a fazer na velocidade da luz, né? Porque se você demorar mais do que 2 anos, quer dizer, 2 anos já começa a comprometer o teu lucro, né? Mesmo que você tenha a entrada dos clientes que estão te pagando, fazendo uma carteira de recebíveis e tudo mais ali, né? Sim. A depender do volume do seu fluxo de caixa, né? Ele acaba empurrando a tua obra para terminar com um prazo mais prolongado, que é o que você falou, né? Caixa é sempre assim, ó, é velocidade também. É fazer e entregar. Agora, deixa eu falar uma coisa importante em relação à caixa que eu acabei esquecendo. Ela é muito rígida com relação a cronograma. Então, se você disser que o teu cronograma é em 48 meses e você fizer em 36, está tudo certo. Se você disser que o seu cronograma é em 48 meses e você fizer em 12, está tudo certo. Desde que você respeite a boa técnica, tá tudo lindo. Agora, você falou que era em 12 e quer fazer em 48. Mas cortou. Eu falei, Cortou. Você falar que tá ouvindo? Agora voltou. Voltou. Você falou que o seu cronograma era em 24 e você fazer em 36, aí você vai se machucar. Então, assim, ela permite você cometer até 3 desvios de cronograma. Então, no primeiro mês você não cumpriu, ela vai te chamar e falar assim, ó, qual é o teu plano de ataque para recuperar o atraso? Você vai ter que apresentar um plano de ação. Segundo mês, atrasou de novo, opa! E aí, Henrique, qual é o teu plano de ação? Terceiro mês, atrasou de novo, você vai sentar com o superintendente. E aí, meu amigo, não vai ser uma conversa amigável. Se caso eles removem a empresa do empreendimento, por ironia do destino, eu moro num condomínio, eu comprei um apartamento lá em 2009, moro lá até hoje. A construtora que fez lá, eu dava consultoria para eles até o ano passado. E aconteceu exatamente isso com eles. É que foi um caso trágico ali, que o proprietário faleceu e a senhora esposa dele já é uma senhora de idade, os 2 eram de idade e tal. Ela não entendia nada de construção civil, teve que assumir a empresa e Sim. foi uma catástrofe, assim, porque ela não escutava ninguém, a mulher, sabe, como é que eu posso dizer? Madame
que não escuta ninguém. Sei. Enfim, aconteceu que ela começou a ter problema com compras, suprimentos, com entrega, com logística, com um monte de coisa. Enfim, a Caixa arrancou o empreendimento dela. E aí você entra numa lista negra. Que entrou nessa lista negra para sair, meu. É difícil. Então, assim, tem que ter uma seriedade do ponto de vista de trabalhar com a Caixa. Ela te ajuda, mas ao mesmo tempo ela exige. Não é que ela é ferrenha, Claro. mas ela exige cumprir o acordado, né? O que mais que é importante aí? Para esses novos empreendimentos, faz sentido mexer em alguma coisa, porque não tem o RI. O RI vai sair só metade do ano. Né? Não faz sentido mexer, só quando tiver o RI. Então, a gente pode até abrir o pedido de análise, mas ele vai ficar com essa pendência de entrega de documento, a exemplo do que eu falei da SPE, por exemplo. Né? No Comunique você já vai vir lá, apresentar documento, registro de incorporação. Vai rodar só o Geric da empresa 1 mês e vai parar. Mas aí a gente precisa dar uma olhada nos teus projetos, como é que tá, se eles foram feitos nesse vamos dizer assim, nessa cartilha da Caixa. Vou te dar um exemplo, não sei se é teu caso. Peguei um caso de uma empresa aqui no interior de São Paulo, em Águas de Santa Bárbara, que é uma região ali de águas termais e tal. O cara, ele era uma construtora de Salvador, que ele fechou ali um empreendimento para fazer 16 torres de 16 unidades. Então imagina que era um terreno que ele tinha 50 de frente por 1,5 km e ele era uma parábola assim. Então ele subia uns 11 metros, depois ele descia quase 50 nesse 1,5 km. Já teve, no projeto de implantação ali, já teve uma movimentação de terra, de corte a aterro e tudo mais, para poder dar certo essa implantação. São 16 torrezinhas de 4 andares, 4 unidades por andar, sabe? Predinho baixinho. Então ele fez lá a implantação dele, foi na prefeitura, aprovou, já saiu fazendo projeto de estrutura. E ele fez um projeto estrutural naquele modelo de concreto moldado, parede de concreto moldado em loco. Sim. É ótimo para velocidade, para, né? Enfim, custo e tudo mais. Só que tem um decreto federal, que eu nunca lembro o número dele, mas acho que é 9.451 de 2018, que ele trata do acesso igualitário. E ela igualou a questão da mobilidade reduzida. Agora ela é considerada como mobilidade reduzida permanente e transitória. O que quer dizer isso? Permanente é o cara que não anda mais, precisa de uma cadeira de roda. Transitório é o cara que sofreu um acidente, mas ele precisa de uma muleta, ele precisa de uma cadeira de roda por um período de tempo. Sim. Muito bem. Lembra que eu falei que esse terreno era uma parábola, né? Sim. A Caixa exigiu que tivesse acessibilidade de lá da rua até a última torre, na última unidade. Nossa. A 35 metros abaixo do nível da entrada da rua. Em 1,5 km. O projeto da prefeitura pediu isso? Não pediu. Mas a acessibilidade é uma coisa que a gente sabe que a Caixa pede. Vou resumir a história. Só para resolver a acessibilidade, eu tive que pegar o projeto dele, foi um outro colega arquiteto que fez. Refiz toda a implantação dele. Só para fazer corte e aterro, ele gastou 1 milhão a mais de terra. Nossa. Teve outro problema que eu citei sobre a questão da estrutura, né? Parede de concreto moldado em loco, você sabe como que é, né? Vem com aquelas formas, aço, concreto, com a infra tudo dentro, quando tira é só pintar praticamente. Sim. Por causa dessa questão desse decreto 9.451, a Caixa ela está entendendo diferente das prefeituras. As prefeituras elas pedem que a gente considere, na média, 3% das unidades acessíveis, né? E geralmente as empresas acabam optando por fazer as unidades de nível inferior, né? Se não for no térreo, no primeiro andar. Esse decreto ele fala o seguinte, que você, incorporador, se o seu cliente comprar a última unidade da última torre a 1,5 km de distância, ele tem que chegar lá sozinho e você tem que adaptar essa unidade de acordo com as necessidades dele, sem custo para ele.
Tá louco. Ou seja, você tem que ter uma planta que a gente chama de unidade flexível. O que é essa unidade flexível? Se esse cliente escolher aquela unidade, você precisa ter a solução para tornar ela acessível. Então, eventualmente, se é uma unidade de 2 dormitórios, talvez vai ter que ficar um dormitório só, porque você vai ter que juntar 2, porque você vai ter que fazer um banheiro maior, você vai ter que fazer a parte de rota de rotação da cadeira, o posicionamento da cadeira para acessar os ambientes, né? Se você está sentado na cadeira e você vai abrir a porta assim, é uma situação. Você está sentado na cadeira e você vai abrir a porta assim, é outra. Sim, e aí, no com caso, parede de concreto não funciona. O que aconteceu? Jogou o projeto estrutural fora. Teve que fazer outro. Então, por isso que eu disse que quando a gente tem a oportunidade de entrar lá no início do processo, a gente consegue já, por conta dessa vivência, antever algumas coisas. Vou dizer para você que você está 100% garantido que não vai ter nenhum questionamento? Não. Tem um cara sentado lá na Giab lá que só faz isso todo dia, recebe projeto todo dia ele vê uma situação diferente. Então, eventualmente, ele vai apresentar alguma dúvida. Do lado de cá, tem a gente que também trabalha com isso há alguns anos, a gente já apanhou bastante, então a gente vai tentar mitigar ao máximo os problemas. Mas eu nunca vou dizer para você assim, não, que você vai ser mil maravilhas. Eu sou um vendedor de flores, né? Não vou dizer isso para você. A gente aqui é bem realista, né? A exemplo do caso da SPE aí. Não sei se foi uma notícia dura que eu te dei, mas é a realidade. Ela vai pedir que o terreno esteja lá que a SPE seja dona do terreno na matrícula, né? Nem porque ela não vai com a cara do terrenista, não. É para fazer valer a questão do patrimônio de afetação, né? Do jeito que está aí, ele não está 100% protegido, né? Entendi. Se o terrenista tiver algum problema, a Caixa não tem como tomar o terreno dele. Sim. O empreendimento não está resguardado, né? Agora eu vou dar uma pensada, conversar com o sócio e pensar no nosso plano de ação que a gente vai fazer. Mas eu tenho certeza que a gente vai acabar fechando, não sei se para esses prédios por causa do momento que eles estão e a demanda de capital rápido, mas com certeza eu vou querer vou dar sequência com vocês. Com certeza. Pensa assim, ó, talvez, e aí eu vou falar de novo sem conhecimento de causa, mas é só pensando alto, né? Como a tua urgência é até junho, às vezes compensa você dar uma replanejada de diminuir um pouco a velocidade, para depois em junho você meio que rampar, né? Você não pode parar, você tem que estar sempre em movimento, isso é importante. Mas como você tem um prazo muito longo, então você vem numa crescente menor, quando chegar em junho você... Sim, junho que seria quando assinar, no caso. Abastece, né, o tanque do avião, digamos assim, né? Entendido. Certo, meu cara? Ok. Acho que estamos alinhados. Vou dar uma conversada com o sócio e vou te dar um retorno. Tranquilo, você tem meu zap, pode chamar. Às vezes eu demoro um pouco para responder, muita atividade, mas eu respondo. Tá bom? Normal, né? Eu também. Às vezes eu demoro um dia para responder, mas acontece. Tranquilo. Maravilha? Foi uma satisfação conhecê-lo. Prazer é meu. Eu devo ir para aí muito em breve. Você falou de Torres, né? Eu tenho dois. Torres é um pouquinho para baixo aqui, mais para o sul. Eu tenho dois empreendimentos meus aí em Torres. Ah, sim, eu sei que eu vi no grupo lá que vocês estão lançando, né? São dois. Um de 46 unidades. Esse é de médio alto padrão. E um de 545 unidades. Esse é. Nossa. Teto Minha Casa Minha Vida, vai. As unidades vão sair por 450, 480. Esse daí o alvará tá para sair a qualquer momento. Eu tô aqui que não me aguento de ansiedade. Sei muito bem o que é isso. Só para contextualizar, você sabe que em 2024 teve aquele problema da chuva, né? No Rio Grande do Sul. Sim. Em maio de 2024. Eu estive lá em outubro de 2023 para buscar esse alvará. Tava para sair esse alvará. O que aconteceu? Quando a gente esteve lá, pegaram o secretário do meio ambiente, sei que desculpa o termo, cagada que ele fez lá, prenderam o cara,
Deu mal que procó lá. E aí o nosso projeto e mais 19 ficaram parados numa gaveta. Travou por causa do meio ambiente. Já estava aprovada a parte de urbanização, implantação, é um terreno de 35 mil metros, são 15 torres, é um projeto enorme. Bom, em resumo, aí aconteceu a chuva. Quando aconteceu a chuva, o que o meio ambiente do estado fez? Pegou todos os projetos e fez assim, ó. Começa tudo de novo. Em resumo, começamos tudo de novo. Protocolei o último comunique-se. Hoje é terça, né? Já é terça, dia 3. Protocolamos o último comunique-se quinta-feira da semana passada, com a promessa do secretário de que se não sair essa semana, sai a semana que vem o alvará. Então, assim, guardadas as devidas proporções, né, a gente vive essa dor do incorporador no dia a dia ali, né? Sim. Você vai Vocês ver, também são, né? você vai ver muito no grupo ali, a gente mostra exemplos do que a gente vive e do que a gente acompanha. Então, por exemplo, o teu exemplo que você me deu agora da SPE é um exemplo que eventualmente lá no futuro a gente possa vir a usar. Você não vai ver eu citar seu nome. Sim, claro. Mas você vai ver eu comentando, pô, teve alguém que eu conversei, que o negócio dele foi feito dessa forma, quais os riscos? Há alguns riscos aqui. Como que a Caixa vê isso? Como que o fundo vê isso? O fundo não está nem aí, mas o banco é banco, né? E tem a questão jurídica, né? Eu sempre falo assim que sempre tem um brasileiro esperto que acorda de manhã e aí ele acha que só a mãe dele colocou filho esperto no mundo. A sua e a minha não, mas a dele é iluminada, né? Imagina, isso aí essa história aí é velha. Achar que você é mais esperto que o outro. Sempre vai ter alguém mais esperto que você, não adianta? E aí eu sempre falo o seguinte, que a gente precisa se resguardar e não dar chance para esse tipo de cara. Se ele tem uma informação dessa e ele sabe que tem uma brecha ali, ele vai para cima para te causar algum tipo de transtorno, né? E o nosso trabalho é evitar isso. Perfeito. Mas acho que está muito, muito bem alinhado. Darei notícias, retorno, sem dúvida. Maravilha, meu caro, obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Satisfação. Valeu, Abraço. cara. Prazer, até mais. Um abraço.